Quem é você quando você não está tentando ser algo para os outros? Já parou para pensar nisso? Gente, tem pesquisas que demonstram que mais de 70% das pessoas não sabem o que as motiva, não sabem por que elas fazem o que fazem, por que elas escolhem a profissão que elas escolheram, por que elas escolhem o curso na faculdade que elas escolheram. E isso é uma coisa muito séria, porque profissão, faculdade, relacionamento, casamento, muitas vezes vai determinar o restante da sua vida. Então, será que é importante você parar para refletir um pouco comigo quem você é de verdade? Quando você não está tentando ser algo para os outros? Aproveitando que é semana de Enem, segunda etapa de Enem, e eu percebo muitos pacientes, eu tenho muitos pacientes que estão desesperados, tentando passar no vestibular já há muito tempo, muitos anos já tentando passar num curso. E uma das perguntas que eu sempre faço para esses estudantes é: o que foi que te motivou a procurar esse curso? Será que você realmente quer esse curso ou você está tentando inconscientemente agradar seu pai, sua mãe? E muitas vezes a gente acaba descobrindo, quando a gente vai trabalhando na terapia, a gente acaba descobrindo que verdadeiramente não era aquilo que a pessoa queria, que o estudante queria. E é por isso, às vezes, que está tão difícil passar, porque a pessoa sabe, ela estudou, ela tem o conhecimento, ela às vezes até domina todo aquele assunto. Chega na hora, acontece uma autossabotagem. E autossabotagem está muito relacionada a um desejo inconsciente de não fazer aquilo, de que aquilo de verdade não aconteça. Gente, tem um teórico que eu gosto muito, que é o Erich Fromm. Ele é filósofo, historiador, psicanalista, e ele desenvolveu muitas teorias acerca disso que eu estou falando, e ele foi o autor que mais falou sobre a importância do ser humano tornar-se si mesmo, do ser humano tornar-se autêntico. Ele fala que a coisa mais importante na vida é você tornar-se si mesmo. E essa ideia do Eric está profundamente ligada às concepções de liberdade, responsabilidade, amor e propósito de vida. E é sobre essas questões que eu quero falar com você aqui, nesse vídeo. Quando ele fala sobre tornar-se si mesmo, ele está falando sobre ser um ser humano autêntico, ou seja, ser você. E quando você consegue ser você mesmo, você vai fazer aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente ama e aquilo que você realmente nasceu para ser nesse mundo, não aquilo que os outros projetaram sobre você. E aqui a gente já está falando sobre autenticidade, que é justamente você não viver uma vida pré-determinada pelos outros. Há uma teoria sobre individuação que vários teóricos falam, principalmente o Jung, mas há uma concepção de individualidade que é mais ou menos assim, que quando a gente nasce, o ser humano nasce, ele não nasce como um indivíduo, ele nasce numa relação simbiótica com a mãe, ou seja, é como se ele, o bebezinho e a mãe fossem uma coisa só. E só lá nos 2 aninhos, mais ou menos, quando começa o desmame, quando começa os primeiros passos, quando começa o desfraude, é que essa criança começa a ter as primeiras noções de que essa criança existe, de que ele é um indivíduo. E a gente chama isso de primeira individuação. É quando o bebezinho olha para a mãe e ele percebe: olha, a mamãe é um ser, eu sou outro ser. É a primeira individuação. Porém, ele ainda necessita da mãe quase para tudo, ele ainda é dependente da mãe. Então, quando vai chegar o início da adolescência, lá por 11, 12 anos, precisa acontecer a segunda individuação, que é quando esse pré-adolescente ele começa a perceber que há muitas coisas na dinâmica familiar que não lhe agradam. Há muitas coisas que os pais fazem que ele não, para ele não faz tanto sentido. Então é aquele momento que os pais começam a dizer assim: meu filho está ficando rebelde, mas na verdade ele está começando a segunda individuação, que é quando ele percebe assim: gente, eu não gosto de usar vestidinho.
A menina, né? Eu não gosto de usar vestidinho, eu quero colocar camiseta, eu quero colocar um all-star. O menino, não quero colocar essa roupa, eu quero colocar preto. Eu não quero ouvir essa música, eu quero ouvir outro estilo de música. É um momento extremamente necessário para que esse adolescente possa desenvolver a sua identidade. É a segunda individuação. Quando os pais compreendem isso de uma forma tranquila, quando os pais não são dominadores, eles conseguem então negociar com esse pré-adolescente e eles vão permitindo aquilo que é ok de se permitir, afinal de contas, que mal tem usar um estilo de roupa diferente, usar uma cor de roupa diferente. Mas quando esses pais não sabem lidar com isso e são dominadores, então eles começam a oprimir, eles começam a proibir. Não, enquanto você estiver na minha casa, você vai fazer o que eu mando, que afinal quem manda aqui sou eu. Aquelas famosas frases, né, que nós, infelizmente, ouvimos, né, principalmente o pessoal da minha geração, a gente ouviu demais. Quem manda aqui sou eu, enquanto você comer daquilo que eu coloco no prato, você vai obedecer as minhas regras. E com isso, os pais, sem saber, eles impedem que aconteça a segunda individuação. E isso vai prejudicar muito a formação da identidade desse adolescente. E quando chega lá pelos 18, 19 anos, precisa acontecer a terceira individuação, que é quando, se foi bem sucedida a primeira e a segunda, esse adolescente, já quase um jovem, ele já sabe quem ele é, ele já sabe o que ele quer para a vida, ele já sabe o que ele quer ser, então ele consegue ir para a vida, ele consegue ir para a faculdade, para um casamento, morar em outra cidade, sem levar culpa, sem levar uma obrigação de ser aquilo que os pais querem que ele seja. Ele vai com uma consciência tranquila de quem ele é e que está ok ser quem ele é. Gente, isso é fantástico, não é? E eu quero que você já vá pensando: será que você chegou na terceira individuação? Ou será que na segunda as suas asinhas já foram cortadas? E é claro, gente, que os pais não fazem isso por maldade. É claro que a maioria dos pais sequer tem consciência de que eles estão fazendo isso com os filhos. Mas nunca é tarde, né, para a gente rever algumas coisas e voltar um pouquinho e mudar. Gisele, eu não tive nem a segunda individuação, quanto mais a terceira. Então, volta e começa a rever aquilo que ficou para trás lá na sua entrada da adolescência. Começa a rever aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você definitivamente não quer para sua vida. Voltando para o Eric Fromm, ele fala muito então sobre autenticidade, né? Que é você não viver uma vida pré-determinada, mas viver aquilo que você está conscientemente escolhendo para você, sem sentir a obrigação de cumprir as expectativas familiares e sociais. Aliás, há uma frase da psicologia gestáltica que é muito libertadora, que fala sobre isso. Um teórico chamado Peirce, ele diz assim: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas coisas. Eu sou eu, você é você. Eu não vim a esse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. Nem você veio para viver de acordo com as minhas. Entre aspas, gente, até porque eu nem sei quais expectativas que você tem sobre mim, não é? Então, se por um acaso nos encontrarmos, ou seja, a gente conseguir caminhar junto, a gente ter os mesmos valores, as mesmas ideias, a gente conseguir ter uma jornada junto, será lindo. Se não, não há o que fazer. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu sou eu e você é você. Gente, aí a gente já entra no outro princípio que o Eric Fromm traz, que é a liberdade. E a liberdade, gente, não é viver sem nenhuma exigência, não é viver sem cumprir nenhuma regra, mas a liberdade é justamente a capacidade de se autodeterminar. É a capacidade de você viver de acordo com as suas próprias necessidades e não as necessidades alheias. Mas é uma liberdade com responsabilidade, ou seja,
desde que as minhas escolhas não vai afetar o outro, não vai prejudicar o coletivo. A liberdade com responsabilidade implica em perceber o impacto que as minhas decisões terão sobre mim mesmo e terão sobre o outro. E aí a gente já faz um link com o outro aspecto que o Erich Fromm traz, que é o amor. Porque quando você aprende, quando você conquista essa liberdade de ser, de existir, quando você entende a importância da responsabilidade de você não prejudicar o outro, aí você encontra o amor. Porque o amor nada mais é do que a integração da liberdade com a responsabilidade. E quando a gente entende isso, é lindo, gente. Relacionamento onde as duas pessoas entenderam isso é maravilhoso. Quando você se permite ser e permite que o outro seja. Quando você se permite ser livre, você também permite que o outro seja dentro de uma responsabilidade coletiva, de uma responsabilidade a dois, com acordos pré-determinados que vai ficar bem para ambas as partes. E essa forma de amor é o que a gente chama de amor maduro. E é também uma forma de transcendência, porque só através deste amor que você consegue uma conexão profunda com o outro, ultrapassando aquela solidão existencial sem perder a própria identidade. E por último, quando você trabalha todos esses aspectos, você chega então no propósito de vida, que é o quê? A realização pessoal dentro de um contexto social. Ou seja, você realizar-se, mas também produzir um bem coletivo, porque de nada adianta uma realização que serve só para você. Propósito tem a ver sempre com o mundo, com o social, com o coletivo. Então, quanto mais realizado, quanto mais individualizado, quanto mais livre, quanto mais responsável você for pela sua própria vida, mais condições você terá de cumprir uma missão com a sociedade e produzir também um bem-estar social. E quando a gente consegue juntar tudo isso, gente, nós alcançamos então a nossa verdadeira missão de vida. Quando nós conseguimos unir tudo isso, nós conseguimos responder essa pergunta: quem somos nós quando não estamos apenas tentando agradar os outros? Nós somos seres autênticos, individuais, responsáveis, amorosos e preocupados com o bem-estar coletivo. E já que estamos falando sobre propósito e bem-estar coletivo, eu quero pedir para que você contribua com o bem-estar coletivo, curtindo esse vídeo, comentando e principalmente compartilhando com aquelas pessoas que você sabe que precisam se compreender melhor, que precisam se encontrar, que precisam encontrar um sentido de vida para elas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.